me chamo Paulo César, tenho 58 anos e atualmente moro na cidade de Jacobina, Bahia, onde a história que eu vou contar também aconteceu. Eu tinha por volta dos meus 12 anos de idade. Eu era apenas um menino. Gostava de brincar na rua, soltar pipa, jogar bola, brincar de esconde-esconde com os amigos. No tempo de pipa, eu era aquele menino muito arteiro. Em um dia de sol, com bastante vento, eu resolvi soltar pipa junto com meus amigos. Eu soltando pipa com meus amigos, a tarde foi passando, fui dando alguns relinhos, cortando a pipa dos meus amigos, indo buscar, fazia outra, e até aí tranquilo. Só que, em um certo momento, o vento começou a mudar de direção, algo normal de se acontecer. E foi mudando até que minha pipa estava centralizada com a rua de baixo. E começou a fazer uma barriga na minha linha. Era uma barriga muito grande, a linha começou a descer bastante. Parecia que ela tinha descido para a rua de baixo. Eu comecei a puxar a linha, mas não estava adiantando muito, pois o vento estava bastante fraco. E eu comecei a puxar minha linha. Só que eu senti que alguém na rua de baixo puxou a minha linha. E eu puxei de volta. E essa pessoa puxou de novo. E eu fiquei sem entender aquilo. Então soltei minha linha e saí correndo para a rua de baixo para ver se era algum menino tentando roubar minha linha. Ou até a minha pipa, quem sabe. Chegando na rua de baixo, eu percebi que minha linha estava atravessada entre uma casa e um pasto que tinha de frente. Dentro desse pasto, eu vi que minha linha subia até uma árvore. E eu fiquei sem entender como é que tinha alguém puxando a minha linha, sendo que ela nem estava tão baixa assim. Já tinha acontecido várias vezes de alguém jogar uma marimba na minha linha e puxar. Eu não vi ninguém, mas fui lá buscar minha pipa. Quando eu cheguei, atravessei a rua e tem um caminhozinho estreito que entra para dentro do pasto. Atravessando esse caminho estreito, eu vi um homem que era de costume ter um rebanho de cabritos e ovelhas. Eu olhei para ele, ele me olhou, balançou a cabeça e passou. Eu não gostava muito dele, pois ele era muito estranho, não falava com ninguém, apenas passava com seus bodes para lá e para cá. Tinha um riachinho dentro desse pasto, ficava descendo uma aguinha bem clarinha, só que o mato era muito grande, tinha bastante espinhos. Minha pipa estava em cima de um pé de árvore. Eu escalei o pé de árvore, peguei a minha pipa e quando eu estava descendo, alguém puxou minha linha de volta. E eu fiquei sem entender. Só que a linha estava esticada para baixo, como se alguém embaixo estivesse puxando. Quando eu olhei para baixo, eu vi um homem, todo de preto. Não dava para ver seu rosto. Seu rosto também era todo preto. Era como se ele usasse uma máscara negra na rua. Um capuz preto, puxando a minha linha e me olhando. Ele não tinha fisionomia alguma. Nessa hora, bateu um calafrio no meu corpo. Eu comecei a suar frio, pois eu não estava aguentando nem segurar o meu próprio corpo. Então aquele homem soltou a minha linha e começou a andar por meio da mata. E foi sumindo, até que desapareceu. E eu desci desesperado, deixei a pipa para trás, atravessei a rua e fui para casa. Alguns dias se passaram e eu fui brincar na rua de esconde-esconde com meus amigos. E na rua da minha casa tinha uma casa abandonada, onde eu e alguns amigos que tinham coragem se escondiam lá. Nesse dia, só estava eu e um amigo meu, o Marcos, que tinha coragem de se esconder naquela casa. Então, como de costume, só eu e ele fomos para aquela casa se esconder. E no meio da brincadeira, o meu outro amigo que estava contando começou a vir caçar a gente. Foi caçar outro pessoal, e eu e Marcos lá na casa abandonada. A gente sabia que ninguém ia ter coragem de ir lá, então seria mais fácil pra gente se salvar. Só que aí, passado uns 10 minutos mais ou menos, nós ouvimos um passo de gente dentro da casa. Então nós ficamos em pé. Se a casa fosse um amigo, nós saímos correndo. Só que, quando aqueles passos chegaram mais perto, era o homem de preto. Ele parou e ficou nos olhando.
não falou uma palavra. Mas eu e Marcos não pensamos duas vezes. Saímos correndo de lá. Essa história já tem mais de 30 anos. E eu nunca mais vi aquele homem. Mas eu sei, não era um nóia. Até a próxima. Quem sabe eu não posso contar